De onde surgiu o medo da morte? Veja aqui uma figura que a gente chama de anjo mortuário, ou da morte. Ele tem uma gadanha. É representado assim, escuro e misterioso. Mas o anjo da morte, na verdade, tem as toneladas. Ele é um anjo elemental. Nem um pouco distinto de tal. Então esse medo atávico, ele vem da onde? A não ser que você tema o funcionário da rede elétrica de sua cidade, que pode vir numa conta vencida cortar a eletricidade, não teria um objetivo, uma lógica, temer. Não se teme a morte pelo desconhecido, como se diz, porque você tem a hora de sono. Há quem diga que não é a mesma coisa. A sensação é a mesma. Os lugares onde vais é o mesmo para onde irás. Mas isso é muito abstrato. Isso aí não é linear. Não é cadeira em escolas. Um dia será. Mas o medo real, vamos retroceder no tempo, entrando numa cápsula do tempo agora, vamos parar lá nas primeiras raças. O dito arqueu, o primeiro, ou a raça protoplasmática, plasmada antes de qualquer matéria sólida, não teria como ter medo da morte, porque vivia no paraíso terrestre. Era um etérico, apesar de inconsciente, mas permanente até ali. Depois vem os hiperbóreos, né, superbóreos, e depois os lemurianos. Os lemurianos só viam o plano astral. Então, para se morrer na época lemuriana, teria que morrer o veículo astral e adentrar no plano mental. Só que nem veríamos esse processo, porque até certa altura do desenvolvimento dessa raça não se tinha mente. É o mesmo que ter um dispositivo e não ter Wi-Fi. Serve para muito pouco. Limita muito mais o seu uso. E outra incongruência que seria dizer que o lemuriano, por estar ligado ao astral, então astral é emoção e medo é um tipo de emoção, que o lemuriano temeria. Se ele não tem mente, ele não julga, até tê-la. E é bem absurdo alguém sem mente, sem julgo, estar no astral com medo de ir para o astral. Porque esse é o nosso medo hoje do homem ariano. Onde é que a gente para? No astral do lemuriano. A gente teme. Mas por quê? Mas vamos seguir na próxima raça, a Atlântida. A Atlântida ainda não era física. Se você não tem o físico, não tem nada a perder. Os planos eram abertos. E não se tinha nada a esconder. Brincávamos com energia. Descobrimos que podemos com ela ferir. Muito mais tarde usamos do ato para agredir. Apesar que agredir é ir para frente. O que você vai fazer avançando? Tanto que se diz:
fulano avançou fulana, ou vice-versa. O projeto não dá certo, tenta-se apagar o projeto. O Atlântico, ele morre como? Aqueles que não sobreviveram, pelas águas, porque eles eram ainda, né, muito aquáticos, vamos dizer assim, já que o lemuriano tinha uma tônica de fogo. Era abundante a água naquela época. O Atlante é afogado nas águas. Ele se depara pela primeira vez com a morte. Essa morte quase física para ele. Tátil. Ressurge a partir de Noa tudo de novo. Em concomitância com isso, o planeta e as completudes de matéria estão se desenvolvendo, aperfeiçoando até o máximo da solidez. Esse agora é o homem ariano, que repovoou a Terra. Só que se para o lemuriano ele não poderia temer morrer, que é basicamente ir para o astral, ele já estava e não tinha mente para julgar, então não foi ali. O Atlante tinha poderes, se autocurava com cores, ele via isso acontecer, mas faz mau uso, afunda. Ele se depara com a primeira morte física, que não é uma dissolução, é morte sentível. Vem o ariano e estamos na era de Áries, por isso ariano. E se começa a explorar com essa fisicalidade tremenda os metais. Criamos lâminas. E isso vem como produto da possibilidade de forjar armas, que começou com a descoberta do fogo lá no Lemuriano, quando ganhou mente. Se desconfia que tem uma impermanência, mas ainda não se sabe. Todos aqueles que eram mediadores na Atlântida, se afogaram. Foi daí que veio a palavra médico. Então vem o ariano, forja armas, porque os animais voltam ao ambiente terra e começa uma cisão entre esses reinos. A lei do mais forte. Às vezes o homem, vezes o animal. O animal também precisava se alimentar porque agora está com necessidade física. Na verdade é teofísica. Porque uma coisa completa a outra. Tanto que a fome é um fator etérico. Mas você se alimenta com o físico. Quando se trata de sólidos. Então, a partir da criação da lâmina, e a pólvora vem bem depois, até bem recentemente, em pequenos acidentes o homem descobre que tem sangue e que dói. E ele descobre que ele morre. Porque aqueles antigos médiums se afogaram. Agora, também não há médicos. Naquelas épocas de guerras emergentes, né, Marte tinha perdido seu anel. E tu sabe o que acontece com o noivo quando ele perde o anel, né? Ele se revolta. Fica totalmente descontrolado. Só que isso em nós foi respingado. A gente começou a ver que ao forjar espadas
sentir a dor, começamos a produzir a dor. Como não sabemos mais, naquela época, não sabíamos mais lidar com a energia, que são as cores, por isso cura, não estamos vendo mais nada, então isso nos apavora. Porque não há ninguém para nos curar. E a gente não vê a cura mais em si mesmo. Como o Atlante, que afundou, se foi. Então começamos a ter não a morte, porque temos dentro de nossa programação atômica, que depois vira moleculares e celulares, temos uma certeza da impermanência. Só o homem tem essa certeza. Mas a impermanência, ele pode, se ele não sentir dor, ele espera com maior ardor. Ele espera. Né? Sabendo, medo até, mas possa que não seja hoje. Né? Não acontece comigo, com os meus. Aquela coisa que até hoje a gente traz como um atávico. E isso permaneceu, o medo da dor. Porque agora com os planos fechados, dor vira sofrimento, não se sabe como. Só se sabe que se sente. Ninguém está vendo nada. Dorme e não vê nada. É possível que não veja nada dependendo da sua captação até depois de morto. E seguiu muito tempo assim. Alguém vinha com uma máxima: eu vou te matar. Só de ouvir isso, era como se fosse a alma rasgar, uma alma não mais vista. Então é o medo da dor que deu origem ao medo da morte. Então depois vem na Era de Peixes um curador, Joshua Ben Pandira, o Jesus bíblico. Porque na carência de médicos, porque antigamente, antes de Cristo, você levava uma laminada em certas partes fatais, você desesperado só esperava morte. E aquela dor não tinha como dissipar. Não havia médicos nem conhecimento mais da natureza para encontrar o alívio. Então não tinha aquele alívio, né? Ali já tinha sido formulado a questão de que o anjo que deu a mente é o mal. E como agora não se vê nada, o mal é algo misterioso. E não o mal que os seres fazem. Vem Joshua e resgata aquela terapêutica Atlante. Começa a curar com as mãos, o primeiro reikiano. Antes de Mikao Usui, o japonês. Ele só reformulou. No Monte Kurama, aprendeste a curar. Jesus faz um grande benefício para a humanidade, vindo dizer que, na verdade, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Repetindo a máxima do Buda. Isso não foi só Buda que trouxe, apesar que ele iniciou. Jesus tenta secar as lágrimas. Só que o medo era da ameaça. Na sua época ali dizia: eu vou te crucificar. As pessoas tinham medo do apedrejamento, ser queimado, ser jogado aos leões, porque doía e não se sabia o que acontecia. Por que eu sofro tanto com dor? Porque aqueles planos foram fechados com rigor, né? Foi fechado.
para você não saber os caminhos dessa dor. Como se fosse um teste militar. Você aguenta no osso e siga. E essa foi a intenção da divindade, criar um plano mais denso do que um etérico e do que um astral, e muito mais denso que o sutil mental. Então hoje a gente tem esse medo. Só que hoje a figura dos curadores vem na imagem do médico, que também é mediador. Ele está entre a cura espiritual, que está lá para todos e ninguém vê, e a possibilidade de o somatizar fisicamente. Ele conhece, inclusive, por exemplo, os componentes químicos que o médico, o profissional de saúde faz uso. Na tabela periódica tem cores. É como se as cores tivessem se tornado elementos químicos. E faz sentido. Tanto que hoje temos uma nova terapia que a gente pode curar com cores, símbolos, mesmo sem ver. Mas fora dos olhos, da linha dos olhos, muita coisa pode acontecer. Então hoje estamos aí ainda com esse medo, mesmo tendo médicos. Você imagina hoje em dia, com essa pandemia emergente, você além de temer a dor que pode levar à morte, você não ter um auxiliar. Imagina se a medicina não tivesse sido formulada. Como a química é filha da alquimia, a medicina é filha da mediunidade. Atlante foi de onde veio todas as mediunidades. Ficou como registro, memória atômica, que depois somatizou em memória celular. Então a gente tem dentro da gente esse atavismo tanto de uma continuidade como uma efemeridade. A gente, mesmo sendo convictos de que estamos num mundo supostamente objetivo, a gente conhece essa polaridade, apesar de não admiti-la externamente. Mas interno a gente entende, está lá. Até mesmo porque agora com a mente dá para fazer comparação de alto e baixo, trevas, luz, frio, calor, todas as possibilidades, macho e fêmea. Então hoje em dia você imagina, né, você estar na pandemia sem medicina. É isso que o Ariano dizia, que a morte é algo, né, uma coisa fria. A gente sempre vê a morte com maus olhos, né? Sempre extrapolando os nossos medos mais íntimos. É o frio, eu vou sentir frio, como se o corpo ressuscitasse ao terceiro dia. E isso foi inventado na Era de Peixes, essa possibilidade, porque as pessoas pensavam que ia doer após a morte. Só que a morte, né, é muitas vezes a solução para alguns casos. Tem uma tia, por exemplo, que infelizmente ela já fez todo tipo de operação, um câncer cerebral, e a mandaram para casa para desfrutar dos últimos dias, que ela foi desenganada. Só temos a esperar que a lei se cumpra como ela desejar. Então você imagina hoje você não ter, né? E a gente está vivendo aqui na fisicalidade como se não tivesse.
A gente não confia. Tanto é que hoje reclamamos na questão de vacinas, política, inclusive questionamos a fé. E temos todo o direito. Porque por que ainda existe dor se temos fé em algo superior? Então o medo da morte vem da dor, né? Porque dor é inevitável, mas sempre vira sofrimento. Buda tentou, Jesus tentou. Então, para a gente perder esse medo, ou a gente encara que a cura está em nós, ou simplesmente deixa a vida levar. Deixar a vida te levar é a morte. É morrer sem morrer para aquilo que não interessa. E a gente dá muito valor para aquilo que aparenta, né? A gente, quando quer viver, a gente quer viver para quê? Essa é a pergunta. E às vezes temos que nos perguntar se realmente estamos vivos. Isso desperta. O gnóstico sabe muito bem. Uma pergunta abstrata dentro de uma objetividade aparente. Acaba a abstralidade se tornando objetivo. Isso tu leva contigo todos os dias para qualquer lugar. E você daí descobre que não adianta estar vivo estando morto. Porque você não ver a verdade é morte. Não a morte em si. Então até hoje a gente tem medo de doer, medo de sofrer. Porque sempre uma dor e um sofrimento antecipa uma morte. E muito antes disso, não envelhecer, o medo nos persegue até o fim dessa vida. E não é o desconhecido, porque nós já tivemos contato com o desconhecido, que era conhecido, que só hoje é desconhecido. Então o lugar mais perigoso do universo deve ser aqui. Porque é o único lugar em que, se você é agredido, você vai parar dentro da Terra, mas não se move como ela. Você para, ela continua. Nos outros planos não se via essa mecânica. O lemuriano nunca viu isso. O Atlante só foi ver no afundamento. O ariano cria armamentos, eras diárias, da guerra, Marte. E hoje temos um medo sem fundamento. Porque temos por necessidade a medicina. Só que essa questão também da morte tem um perigo não, um medo da igualdade. Porque todos param num mesmo buraco, em algum lugar. Não exatamente no mesmo, mas sempre quadrilátero, para nos caber. E não admitimos ficar reduzidos a todos, como todos estão. E podem ser, né, encarcerados na terra, perdendo seu corpo. Eu já tinha feito, por exemplo, vídeo ontem, bem tarde da noite, era madrugada, sobre a questão do ovo, né? A gente, depois que sai do ovo, a gente tem medo de acabar com aquilo que nasce do ovo. Mas quando estamos no ovo, o ovo sendo frágil, por que não temos medo quando furamos a sua casca? Não é mesmo? Se estava tão seguro lá. Por que não permanecemos para sempre no óvulo, no gameta, na união dos dois? Ou lá onde a gente foi chocado, no mental abstrato. Então a gente não entende o processo, né? E isso também gera dor, e dor gera sofrimento, e sofrimento gera lamento. Aí que é dito que estamos num vale de lágrimas. É uma era etérica que não quer passar.
águas. Tudo é triste, tudo é lamentoso. Então esse anjo, ele vem para quê? Cortar um fio que você desconhece. Salvo quem vai atrás. Para entender como o aparelho funciona, você pelo menos tem que ver se está ligado na tomada. Perdão. Então o que a gente pode fazer hoje? Ter confiança, né? Confiança. Você já pagou essa fiança com o karma. Volte para si. É isso que nós temos que fazer. Voltando para si. Que quando você voltar para si, você vai estar voltando para o conforto do ovo, onde você é humano por excelência, que é a sua mente. É o máximo que você pode hoje. Então, o nosso medo de dor favorece quem ou tem a dor escondida ou já não a sente mais, vivendo em pura frieza, e se aproveita de quem se alimenta de medo da dor. É o que a gente chama hoje de controle, porque nós estamos descontrolados. A gente não controla, por exemplo, o medo da morte, e nem a morte. Que força é essa? Então o problema não é não ter, o problema não é ter o livre-arbítrio. O problema é não ter o livre-arbítrio, porque ele, em síntese, ele não existe onde ele é esperado existir. Você não tem liberdade para interromper o fluxo natural da coisa e sua impermanência. Então, como todo problema para nós, ele é a solução, porque problema é evolução, então está tudo solucionado. Não ter livre-arbítrio é o mais indicado. Porque senão, a tudo que vive, já teríamos matado. Paz reverencial.